isso mesmo, gente. Estou aqui em Jacareí. Vim conversar novamente aqui com meu amigo Dr. Rodrigo Fortes, ele que é fisioterapeuta, acupunturista. E hoje a gente vai falar de um tema que eu acho que assim está afetando muitas pessoas já com a mudança de tempo, principalmente eu já estou passando por isso, que é um problema de coluna, dor de cabeça, desvio postural. Então a gente vai conversar hoje para esclarecer algumas dúvidas para vocês que nos acompanham. Tudo bem, doutor? Tudo bem, sempre um grande prazer, depois de um longo e tenebroso inverno, como dizem, né, há muito tempo, devido à agenda, mas estamos aí. Bom, então vamos começar, né, nosso bate-papo aqui. O que é realmente postura, né? É a posição que a coluna permanece com o menor gasto energético durante a execução das tarefas diárias. Não existe postura ideal. A postura ideal para mim é ideal a uma pessoa de 1,90 m de altura, que tem um volume muscular X, uma força muscular Y. Para você já é diferente, é referente à sua altura, referente ao sexo feminino. O que não pode acontecer são os desvios posturais. E quais seriam esses tipos de desvios posturais? A coluna, ela não é reta. A coluna é composta por curvaturas. Então existe uma curva na região do pescoço, na região do meio das costas, e existe uma curva na região lombar. O aumento ou a diminuição dessa curvatura nós chamamos de desvio postural. Quem mais sofre com isso, acho que da lombar, são as mulheres, né? Bom, eu posso dizer que as mulheres sofrem mais em função até do hábito de vida que elas têm. Vem ele falar do salto alto de novo. Não, mas eu gosto porque vocês, mulheres, ficam muito mais bonitas com um calçado de salto alto. E o que nós temos que pensar é assim, quando você eleva o calcanhar, naturalmente você vai mudar a posição do pé. E o pé é a base do corpo inteiro. Você muda a posição do joelho, muda a posição do quadril e também muda a posição da coluna. Por isso as mulheres ao longo do tempo, se usam calçados de forma excessiva, nós podemos gerar aí um desvio de postura por retração dos músculos em função da mudança da posição do pé. Eu não sei se é o certo, mas quando eu estou em casa eu fico descalça praticamente o tempo todo. Tá certíssimo. Não só ficar descalço em casa, né? Andar pelo menos meia hora todos os dias com o pé no chão. Bom, voltando a falar, né, de postura, como que são feitos os diagnósticos posturais? Bom, o diagnóstico postural, ele começa com uma queixa. Geralmente a gente vai daí pesquisar o que está envolvendo aquela dor. Hoje, a fisioterapia, que é a ciência que trata os desvios posturais, que mais de que 95% dos casos de desvios posturais são tratados conservadoramente, ou seja, sem procedimento cirúrgico. Hoje, eles são avaliados através de softwares de análise postural. Nós fazemos a análise em movimento, né? A análise cinética do paciente em movimentação, para ver como a coluna dele se comporta, como o pé se comporta durante a movimentação. Ou seja, temos mecanismos todos eles altamente tecnológicos que nos dão um resultado muito fiel para sabermos exatamente qual é a alteração postural que ele tem. E quando o músculo treme? Às vezes você está parado assim, seu músculo faz assim, fica aquela tremendo, é porque está fraco? Muitas vezes ele pode apresentar esse tremor por excesso de uso. Ele não tem força suficiente para ser usado daquela forma. Isso acontece muito com a musculatura postural, na região do ombro, ou ali na musculatura em volta da coluna, que a gente chama de paravertebral. Mas o importante é o seguinte: em relação aos desvios posturais, a partir do momento que ele é diagnosticado, ele tem que ser tratado. E ele é o vilão de quase que 90% das dores de coluna. E como que a gente sabe que a gente tem um desvio postural? Através de um exame postural. Isso um fisioterapeuta pode fazer, principalmente hoje na fisioterapia nós temos uma especialidade, chama-se posturologia, em que nós temos subsídios e conhecimento para diagnosticar os desvios posturais e estabelecer o tratamento fisioterapêutico capaz de corrigir aquele desvio postural. Quando uma pessoa não se cuida, né, no decorrer da sua vida, que ela já está praticamente assim, isso tem tratamento? Existe um problema aí que a partir dos 65 anos de idade, mais ou menos, a coluna ela sofre uma alteração que nós chamamos de estruturação das curvaturas. Os ligamentos que seguram firme um osso no outro, eles vão recebendo depósito de cálcio com o tempo. Então se a pessoa tem essa curvatura aqui, ela vai ficar com essa curvatura aqui. Não tem como mudar mais isso. Temos que tratar
antes da estruturação. E qual a importância de se manter uma postura adequada? O importante, primeiro, é você descobrir se você tem algum tipo de desvio postural. A partir daí, tem que ser desenhado qual é a sua atividade diária. Bom, o que a Viviane faz? Qual é a posição do corpo que ela mais executa ao longo do dia? Sabendo o que a pessoa faz, nós vamos estabelecer quais são as posturas ideais que ela deve manter no dia a dia. A partir daí, essa pessoa vai aprender a manter a postura ideal para ela dentro daquela rotina diária dela. Bom, quem fica na frente de um computador, que fica muito tempo, principalmente as crianças também, né? Isso é um perigo, né? Dentro de casa, esse computador ele é de todo mundo. E cada um tem uma altura diferente, uma composição corporal diferente. E a altura... Dos meus, eles usam um Note. O notebook, ele traz uma condição de facilidade de você usá-lo em qualquer lugar. Mas não é verdade. Porque ergonomicamente, o posicionamento dele não favorece muito a coluna. Porque você pode colocar em cima da cama, ficar deitado de barriga para cima, deitar de barriga para baixo. Então, em 2 horas, você acaba usando regiões da coluna que não são feitas para utilizar para aquele fim. Se você quer passar bastante tempo, esqueça notebook. É desktop, é computador de mesa. O centro da tela tem que estar alinhado com o seu olho. O apoio dos cotovelos para poder digitar somente com os dedos e não ficar com ele elevado e mexendo o ombro. Principalmente as crianças, né? Então, elas vão sofrer futuramente, porque do jeito que elas ficam... Tudo começa com as crianças. Nós estamos criando uma população dolorida. Eles serão doloridos no futuro. Ortopedicamente, eu vou estabelecer para você. 1 hora por dia parado na mesma posição, a coluna já está em sofrimento. Um outro erro muito comum, eu acho, que são as escolas. A mochila, ela vai tão pesada, porque eles próprios vão assim já. Eu acho que isso deveria mudar, né? Ô Viviane, quase que 70% dos pedidos de aposentadoria por invalidez hoje são feitas por dor de coluna. E a escola tem que tratar disso como um caso de educação. Isso que a gente faz aqui, que vocês têm essa iniciativa de levar a saúde, que agora está na moda em todas as TVs, mas vocês já estão fazendo isso. Há quantos anos nós já fazemos essa entrevista e com os outros profissionais? É importantíssimo. A informação é um instrumento de tratamento preventivo. Então a escola tem que assumir esse padrão educativo. Bom, doutor, quais são as técnicas da fisioterapia para tratar esses desvios? Como eu disse anteriormente, 95% desses desvios são tratados sem a necessidade de cirurgia. Os casos onde a gente tem os desvios que nós chamamos de patológicos, que são aqueles desvios excessivos, esses casos às vezes precisam receber o uso de cirurgia, às vezes o uso de coletes de estabilização, mas são apenas 5% dos casos. As donas de casa, né, que varre a casa todo dia, que limpa, passa pano e lava e tal, isso com o tempo também afeta a coluna, né? Se fizer da forma errada, sim. Eu sempre lembro de uma coisa, uma vez nós falamos desse tema, e sabe que veio uma pessoa aqui e marcou uma consulta e veio falar comigo, eu disse, olha, o que eu posso te ajudar, né? Qual é o seu problema? Não tem problema não, eu só vim aqui para te agradecer que eu assisti aquele programa que vocês fizeram, que ensinaram como é que manuseia as coisas. E eu trabalho com serviço doméstico. Olha que legal. Que legal. Entendeu? Então é importante aprender a usar o corpo. É o que eu sempre falo, né, com os médicos que a gente entrevista, que eu sempre entrevisto, eu falo que é uma consulta grátis, gente. A gente tenta, como profissional de saúde, a gente tenta levar a saúde, né? É lógico que a gente não vai conseguir substituir o tratamento com a orientação, mas eu acho que já é um grande começo. Bom, doutor Rodrigo, a gente vai ter que continuar esse nosso bate-papo no próximo programa, porque são muitas informações, não dá pra gente falar em um programa só, né? Como a gente sempre faz, né? Quero agradecer você, mais uma vez, de estar aqui com a gente. A gente continua no próximo programa falando sobre desvios de postura, né, doutor? Obrigada. Vamos sim. O tema é vasto e vale a pena, vale muito a pena em relação à saúde das pessoas. Obrigada, doutor. Eu que agradeço você.